Bom dia, meninos e meninas, mais uma aula de química. De hoje a gente vai falar sobre página 13, que é as propriedades da matéria. Lembrando que as propriedades da matéria existem três formas. Primeiro, ela pode ser física, ela pode ser química e em grupo. Hoje a gente vai estudar em física, tá certo? Ou seja, a propriedade física da matéria. Então, antes de mais nada, a gente tem que conhecer três estados físicos da matéria. Quais são eles? Primeiro, nós temos o estado sólido, ou seja, quando está num cubinho de gelo, é sólido. E temos que observar que quando ele está sólido, a forma dele e o volume são próprios, tá certo? Ou seja, não modificam. E aí nós temos no estado líquido, né? Ou seja, a água no estado líquido, ela tem as formas que elas podem ser forma variável, depende do recipiente que ela se encontre, e também tem volume próprio, tá certo? E aí nós temos o estado gasoso ou vapor, tá certo? Esse estado gasoso ou vapor, ele tem forma e volumes variáveis, ou seja, modifica conforme o local onde se encontra, tá certo? Então, agora a gente vai ver sobre o estado físico da matéria, lembrando que um dos exemplos nós temos a água. Ela é o componente mais fácil de passar de um estado líquido, sólido e gasoso. E aí nós vamos ver aqui. Então, ó, tem um cubinho de gelo que eu coloquei na geladeira, né? E aí ele tá congelado. Eu tiro da geladeira, ele fica derretendo. Quando ele está derretendo, ele começa a fazer o que? Passar para o estado líquido. E essa passagem do estado líquido a gente chama de fusão, tá certo? Então, toda vida que um sólido começa a derreter e transformar-se em líquido, a gente chama de fusão, tá bom? E aí, quando a gente tem esse mesmo líquido que já derreteu o gelinho e a gente deixa ali, aí pega com a temperatura muito elevada, o que acontece? Ela evapora, seca. Um exemplo que nós temos os nossos açudes. Os açudes, com o passar dos dias, o sol muito quente, o que acontece? Começa a diminuir a quantidade de água, porque a água começa a evaporar. Então, quando eu tenho um estado líquido que começa a vaporizar, ou seja, formar gás, eu chamo de vaporização, tá certo? O nome desse processo. E aí eu tenho aquela nuvem, está cheia de gases. E aí começa a sair água, ou seja, a chover. A gente chama de condensação, ou seja, passagem do estado gasoso para o estado líquido. E aí nós temos esse líquido aqui, ó, que fica no local e eu vou pegar e colocar no congelador. E ele vira um gelo, ou seja, ele passa do estado líquido para o estado sólido. A gente chama de solidificação, tá certo? E existem mais dois tipos, que é o que? A sublimação, que é a passagem do sólido direto para o gasoso, ou seja, não passa pelo estado líquido. Como assim? As pedras de naftalina você coloca no guarda-roupa, com o passar dos dias, como é que fica? Fica toda nada, só o cheiro, né? Não fica água e nem fica ela some e só a gente sente o cheiro. E aí o que aconteceu? Ela passou do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. É chamado de sublimação, tá? Outra forma também é a de estado gasoso, ou seja, está ali nas nuvens cheias de gás. E aí acontece de nevar. A neve já é um estado sólido, ou seja, a gente chama de ressublimação, tá certo? Então nós temos esses processos que vai ocorrer durante todo o nosso dia a dia, durante toda a nossa atividades diárias, tá certo? Pessoal, agora a gente vai conversar um pouco sobre como interpretar alguns gráficos e algumas tabelas, tá certo? E também entender o que é ponto de fusão e o que é ponto de ebulição. Primeira coisa, ponto de fusão é a capacidade que aquele material tem de mudar de estado sólido para o estado líquido aquela temperatura, tá certo? Ou seja, aquela temperatura, aquele material sofre essa mudança, sai do sólido para o líquido. Já o ponto de ebulição é o que? É a passagem do estado líquido para o estado de vapor, ou seja, a capacidade daquele elemento, aquela temperatura, ele passar do estado líquido para o estado gasoso, tá certo? Então, nós temos aqui como exemplo, ó,
A água é um material que quando ela atinge 0 graus, ela passa do estado sólido, ou seja, ela está lá dentro do congelador, abaixo de 0, ela está no estado sólido. Quando ela sai do congelador e ela começa a atingir o 0, né, o 0 Celsius, ou seja, a temperatura 0, ela começa a sair do estado sólido para o estado líquido, ou seja, é o ponto de fusão dele. E aí, a mesma água, ela sofre também o estado de ebulição, ou seja, o estado de quê? De passar do estado líquido para o estado gasoso. Que a ebulição é o quê? Ela atinge a 100 graus, ou seja, tem uma panela no fogo. E aí, quando ela começa a ferver, é quando ela atinge 100 graus, ou seja, a partir do momento que ela atinge 100 graus, ela começa a sair do estado líquido para o estado gasoso, certo? Aí nós temos outro exemplo aqui, o benzeno. O benzeno, quando ele está a 5,5 graus, ele começa a sair do estado gasoso, do estado sólido para o estado líquido, tá certo? Ou seja, ele sofre fusão. E também ele, quando está a 80,1 graus Celsius, ele passa do estado líquido para o estado gasoso, tá certo? Então, esse é o ponto dele, de sair de um estado para o outro. E aí nós temos o álcool, né? O álcool, para ele sair do estado gasoso, do estado sólido para o estado líquido, ele tem que estar a uma temperatura inferior, né? Ou seja, menos 114 graus. Ou seja, quando ele atinge menos 114 graus, ele sai do estado sólido para o estado líquido. E para ele virar o estado gasoso, a 78,4 graus. A 78,4 graus ele sai do estado líquido para o estado gasoso, tá certo? Vamos supor que uma determinada questão dissesse que vocês tinham que saber em que estado se encontraria um elemento, certo? Aí vamos aqui, ó. Quando eu tenho aqui, sempre nesse lado aqui, antes do 0, ele está em que estado? Que a gente acabou de conversar, no estado sólido. Depois do 0, ele está o quê? No estado líquido. E depois dos 100, ele está onde? No estado gasoso, certo? Vamos supor que eu dissesse que uma questão, eu encontrei a água em 30 graus Celsius. Qual o estado que ele se encontra? Em 30 graus Celsius. 30 é menor do que 0? Não, então ele não está no estado sólido. 30 é maior do que 0? Sim. Então ele se encontra para o estado líquido ou gasoso. Mas 30 é maior do que 100? Não, é menor do que 100. Então, ó, se ele se encontra a 30 graus Celsius, em que estado ela se encontra? No estado líquido, tá certo? Do mesmo jeito eu posso pensar nos outros elementos. A 30 graus Celsius, lembrando novamente que aqui, ó, nós temos sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Então, ó, se eu estou a 30 graus, vamos lá. O benzeno a 30 graus Celsius está em que estado? Está no estado sólido? 30 graus é maior ou menor do que 5? Maior, né? Então ela não está no estado sólido. Está no líquido ou no gasoso, tá certo? Aí o gasoso aqui, ó, ela está a 80,1. Então 30 é menor do que 80. Então 30 está onde? No estado líquido, ou seja, a 30 graus Celsius, o benzeno se encontra no estado líquido, tá certo? E aí nós temos o outro elemento, ó. 30 é maior ou menor do que menos 114? Maior, né? Então ele não está no estado sólido. É maior ou menor do que 78? Menor. Então ele está no estado líquido, tá certo? Então é assim que a gente interpreta as tabelas, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula e até o nosso próximo encontro.